Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém. Eu estou com a voz um pouquinho, né, uma vozinha meia... Eu peguei uma gripe bastante forte, agora que eu estou conseguindo sair dela, mas amém. Glória a Deus. Que nós estamos aqui, né? O importante é isso, nós estamos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o seu nome, para ouvir a sua palavra, e eu creio que nessa noite Deus tem algo grandioso para as nossas vidas, amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 1 Reis 17. 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém? Igreja, essa é uma palavra, né, bastante conhecida. Todos nós conhecemos sobre a vida de Elias, sobre os milagres, né, o como Deus o usou, o quanto ele era um vaso nas mãos do Senhor. E aqui a gente vê a história de uma viúva, né, que chama-se a viúva de Sarepta. É uma mulher que se encontrava numa situação bastante delicada, né? Nesse tempo aqui, estava se havendo uma escassez muito grande, porque fazia muito tempo que não se chovia. Então, eles estavam se passando um momento bem difícil, sem chuva, era uma escassez, e praticamente não se tinha alimento naquela terra. E a gente vê, então, que essa mulher era uma mulher viúva. Ela não tinha a provisão na sua casa, que seria o seu esposo. Então, a gente vê aqui que o que ela tinha naquele momento era apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que ela não tinha nem sequer uma lenha suficiente para poder fazer a sua comida. A Bíblia fala assim que ela foi pegar alguns gravetos ou cavacos para fazer o seu alimento, para ela e para o filho dela. Mas nesse cenário tão difícil, nesse cenário crucial que essa mulher se encontra, Deus então entra com a providência sobre a vida dela e sobre a vida do seu filho. Então ele pega e fala para o profeta Elias ir ao encontro dessa mulher.
Então, aqui a gente vê a provisão de Deus sobre a vida dela, sobre aquela casa, aonde ela não tinha aonde pegar o seu sustento. Ela não tinha como trabalhar, ela não tinha como se alimentar, mas o que ela tinha naquele momento era aquilo. E a palavra de Deus fala assim, mais para frente, que ela iria fazer aquilo, ia dar para o seu filho, e já esperava a morte. E a gente vê assim que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Muitas vezes nós olhamos para certas circunstâncias na nossa vida, ou no momento em que nós estamos passando, ou na circunstância que às vezes nos abate, ou nas lutas que enfrentamos todos os dias, e às vezes nós não conseguimos enxergar uma luz, nós não conseguimos ver o que tem atrás daquela dificuldade. E nessa circunstância que ela se encontrava, Deus então envia um profeta para ajudar essa mulher diante dessas circunstâncias. E a gente vê que ela foi obediente. Então, no versículo 10 diz assim, então ele se levantou, quando Deus fala, e ele se foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali a mulher viúva. Então ele obedece o chamado do Senhor. E quando ele adentra aquela cidade, ele consegue ver que aquela mulher era aonde Deus havia encaminhado ele para ajudar ela. E lendo aqui, estudando essa parte, quando ele fala assim, então, me dê um copo d'água, ela prontamente foi lá e serviu o profeta com a água. Então ele pergunta o que você tem. E quando ela fala aquilo que ela tem, a primeira coisa que ele diz, faça primeiro para mim. E quando a gente pega esse texto, esse contexto, e levamos para a nossa vida agora, imaginamos nós, eu e você, se a gente só tem um prato de comida, talvez um pouquinho só de arroz, um pouquinho só de feijão, ou talvez nenhuma mistura, ou talvez eu não sei o quê, ou um ovo, eu não sei. Imagine nós, se nós tivéssemos só esse pouquinho, e às vezes aquele pouquinho, a gente teria que dividir com nossos filhos, e às vezes nós nem comeríamos, nós deixaríamos para o nosso filho, que muitas vezes a gente sabe que quando a gente passa por muitas situações, os filhos vêm em primeiro lugar. E talvez na nossa circunstância de hoje, trazendo para a nossa realidade de hoje, talvez o que nós tivéssemos, nós talvez como mãe não comeríamos, mas nós deixaríamos para o nosso filho comer, não é isso? A gente abriria a mão, eu abriria a mão ou para o meu filho, para o meu neto, se tivesse um pedacinho de pão, aquele pão seria para o meu filho ou para o meu neto, eu não comeria. E aqui nesse cenário que a gente vê, ela teve que dividir com o profeta. Imagine, talvez, o pouquinho que ela tinha. Se a gente levar para o nosso mundo aqui agora, como eu acabei de falar para você, um pouquinho só de farinha, aquele pouquinho só de azeite, ela ainda tinha que dividir com o profeta. Seriam 3 pessoas, ela, o filho e o profeta, para se alimentar. Talvez a gente possa imaginar, será que ela estaria com tanta fome? Será que o seu filho estava com tanta fome? Imagine isso, e você ainda tem que dividir. Mas o que eu percebi aqui, aos traços dessa senhora, dessa mulher, ela foi obediente. E muitas vezes, Deus requer de nós obediência. Deus requer de nós que nós obedecemos a sua voz. Muitas vezes Deus requer de nós que nós escutamos Ele, obedecemos e crê na sua palavra. Então ela foi obediente, ela creu na palavra do profeta, e ela foi lá então, fez e deu primeiro para ele. Depois ela foi lá e alimentou ela e o filho. O que nós podemos ver aqui, que Deus nos alimenta todos os dias. Deus nos sustenta todos os dias.
Deus é a provisão para nós todos os dias. Como Ele foi a provisão para essa mulher naquele momento tão difícil. Imagine nós, quem já não passamos por momentos difíceis, por circunstâncias difíceis, eu já passei. Mas em todo o tempo, eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. O Senhor, Ele não desampara os seus. Nós somos servos, filhos do Senhor. Deus nos escolheu. Ele morreu por mim e por você. Por mais dificuldade que nós passamos, por mais luta que nós passamos, eu quero dizer para você, e isso é para mim também, não podemos perder a fé. E o que eu vejo nela aqui também, ela não perdeu a fé. Ela creu. Ela creu naquilo que o profeta falou para ela fazer. A fé. A fé é tudo que nós temos na nossa vida. Porque é na fé que nós vemos o mover do Senhor em nosso favor. Nós sabemos que Deus, Ele pode mover qualquer cenário. Deus, Ele pode mover qualquer circunstância. Porque quando nós achamos que tudo é improvável para nós, Deus, Ele é provável para fazer o sobrenatural acontecer em nosso favor. E que nós vimos na vida dessa mulher, que Deus, Ele simplesmente, Ele operou um sobrenatural na vida dela. Tanto é que mais para frente, quase no final, né? Lá no versículo 16, que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. A provisão, Deus não deixou faltar a provisão. Aquela escassez que ela se encontrava, aquela falta de alimento que ela se encontrava na casa dela. A partir daquele momento que ela foi obediente, que ela creu e que ela confiou, Deus entrou com a provisão. Deus entrou com o sobrenatural dele, em favor daquela casa, em favor daquela família. Deus, então, foi o provedor daquela mulher. E assim, nos dias de hoje, Deus tem sido o nosso provedor. Deus tem nos sustentado todos os dias. Um versículo que eu gosto muito, que às vezes eu falo muito aqui, que é o Salmo 23, o último versículo, que diz certamente que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. E aqui a gente pôde ver a bondade do Senhor sobre essa mulher, sobre a vida do seu filho. Imagina aquele cenário que ela estava prestes a comer aquilo, e a esperança dela naquele momento, ela não tinha esperança. O que era a esperança daquela mulher naquele momento? Era a morte, era morrer. Porque ela fala, eu vou fazer isso e vou morrer. Porque ela sabia que dali não viria mais nada, ela não tinha mais onde buscar alimento. Ela não tinha onde pedir para alguém, talvez ela teria vergonha de pedir para um vizinho, ou de repente o seu vizinho também não tinha. De repente também o seu vizinho se encontrava na mesma situação que ela. Talvez o vizinho do seu lado tinha mais filho que ela. Talvez o vizinho do seu lado nem tinha um pouquinho de farinha, nem um pouquinho de azeite para fazer aquilo, para eles comerem naquele momento. O cenário dela era um cenário triste, era um cenário abatedor. Mas naquele momento, então, ela creu, ela confiou. E a esperança que ela tinha, que era a morte, Deus então entra com a vida. Deus entra com a esperança para aquela mulher. E Deus dá a vida novamente para aquela mulher. Deus então mudou o cenário e colocou a perspectiva de novo naquela mulher. É onde ela começou a ter a esperança e de falar, eu não vou morrer, porque Deus teve misericórdia de mim e do meu filho. E Deus tem tido misericórdia das nossas vidas todos os dias. Deus não tem permitido faltar o alimento sobre as nossas casas todos os dias. Não importa o que nós vamos comer ou não, mas Deus sempre tem suprido as nossas necessidades. E eu já falei aqui, eu falo novamente, eu tenho vivido muitas coisas
da bondade do Senhor em mim. Circunstâncias que eu não conseguia encontrar uma saída. E Deus então vem com a direção. Deus então vem e supre aquilo que eu preciso. E isso é viver o sobrenatural do Senhor. É viver a abundância do Senhor. É viver a bondade do Senhor. É quando às vezes você acha que você não tem o dinheiro para pagar uma conta e você não sabe de onde tirar. É onde Deus vem com o sobrenatural dele. E ele opera um milagre na tua vida e você consegue pagar a tua conta. E isso é viver também na dependência de Deus. E o que eu vejo nessa mulher, ela aprendeu a viver a dependência de Deus. Ela creu naquilo que o profeta falou, é viver a dependência do Senhor. E é isso que nós precisamos aprender, a viver na dependência do Senhor. Mesmo que o cenário não seja bom, mesmo que seja um cenário de morte, mesmo que seja um cenário de frustração, mesmo que seja um cenário de decepção, mesmo que seja um cenário de dor, mesmo que seja um cenário de enfermidade, mesmo que seja um cenário de escassez, lembre-se que Deus sempre terá a provisão. Isso é a palavra do Senhor quem diz. É vivermos a palavra do Senhor que nós aprendemos. Está na palavra. Deus é a nossa provisão. Deus jamais deixará os seus padecer. Por mais difícil que seja o momento que nós estamos atravessando, momentos que às vezes a gente não consegue ver a esperança do Senhor em nós, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar essa esperança, porque nós olhamos pelos olhos humanos. A fé, ela nos ensina a olhar pelos olhos do sobrenatural de Deus. Assim como nós não enxergamos o ar que nós estamos respirando aqui, mas nós estamos respirando, é por isso que nós estamos vivos. É assim o mover de Deus em nós. Assim é o favor do Senhor em nós. Assim é o milagre do Senhor em nós. É viver o sobrenatural, é enxergar o que não é humano, mas o sobrenatural de Deus. Porque Deus, Ele age naquilo que nós achamos que não tem mais esperança. Assim como Ele agiu na vida dessa mulher, assim como Ele agiu na vida do filho dela. Assim como Ele foi a provisão no momento mais difícil, no momento que o cenário dela, no momento dela era o quê? Comer e morrer. A esperança dela tinha se acabado. Ela não tinha mais esperança. A esperança dela que ela tinha naquele momento, que ela se encontrava, era a morte. Mas eu quero dizer para você que nós servimos um Deus que é a vida. Jesus é vida em nós. Jesus sacrificou sua vida para que nós tivéssemos vida. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a cura para aquilo que você precisa. É a cura para a tua vida espiritual. Ele é a cura para uma enfermidade que você está passando. Jesus é a porta de emprego que você precisa. Jesus é aquilo que você mais precisa. Ele é a nossa válvula de escape. Jesus é a fonte de vida que nos alimenta. Jesus é o pão da vida que nos sustenta. E nesse momento Ele foi o pão da vida para essa mulher. Jesus foi a fonte de esperança, o rio de águas vivas que jorrou na casa dessa mulher. Jesus foi a esperança naquele momento tão crucial sobre a vida daquela mulher. E Jesus é a esperança para nós nos dias de hoje. Por mais que nós encontramos momentos difíceis, por mais que o cenário se torne caótico, por mais que às vezes nós pensamos que nós somos derrotados, nós não somos derrotados. Porque o Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso socorro. Assim como o salmista diz que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Assim que o salmista diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que nós, eu e você, possamos descansar nos braços do Senhor. Que possamos descansar sobre as suas mãos santas e poderosas. Crer e confiar num Deus provedor. Crer e confiar num Deus que nos tira do mais profundo abismo que nós nos encontramos e achamos que nós não temos condições de sair daquele lugar escuro, sem uma perspectiva de vida. Ele nos tira e nos coloca em cima e possamos ver a luz do Senhor brilhar sobre as nossas vidas. E essa luz é a presença dele em nós. E eu quero dizer para você nessa noite, que a presença dele é que faz a grande diferença em nós. Que possamos ter um coração aberto, que possamos buscar a presença do Senhor em todo o tempo. Experimentar de tudo aquilo que ele tem para nós. Experimentar a presença dele, a estar mais perto do Senhor, a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, aprendermos a conhecer ele verdadeiramente como ele é. A partir do momento quando nós conhecemos o Senhor, experimentamos a presença dele. Igreja, não tem como nós não experimentarmos tudo que ele tem para nos dar. A palavra de Deus fala assim, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor, ela é boa em nós. Mas a partir do momento que nós cremos e confiamos nele, porque ele é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Ele é a razão de nós estarmos respirando nessa noite. Ele é a razão de nós vivermos todos os dias. Ele é tudo em nós, a presença do Senhor. E essa mulher, ela pôde vivenciar, ela pôde presenciar, ela pôde viver a manifestação da presença do Senhor na vida dela e na vida do filho dela. Ela pôde entender, ela pôde compreender o poder do Senhor que se manifestou sobre ela, sustentando ela e o seu filho até que a chuva caísse sobre aquela terra. E é isso que Deus deseja sobre nós, que nós possamos experimentar a grandeza dele, a presença dele. E eu queria deixar um versículo aqui com vocês, de Filipenses 4, 19. Deixa eu ver se é isso. Não. Filipenses 4, 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Senhor, ele nos sustentará em tudo aquilo que nós precisarmos. Apenas, igreja, creia na palavra do Senhor. Há promessas do Senhor. Quando nós cremos na palavra do Senhor, quando nós cremos nas promessas do Senhor, isso é o alimento sobre as nossas vidas. Quando nós colocamos a palavra do Senhor em prática em nossas vidas, nós vivemos o sobrenatural do Senhor em nós. E que eu quero deixar para você nessa noite, que você possa experimentar a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor sobre a sua vida. Não importa as circunstâncias que você está passando, que você está vivendo. Apenas creia, apenas confia no Deus que nos criou, que nos formou, que nos escolheu, como diz João, Ele que nos escolheu. Foi o Senhor quem escolheu a mim, quem escolheu a você. E lembre-se que Ele é o nosso Deus, a nossa provisão. Lembre-se que Ele é o teu pastor, que Ele nada vai te deixar faltar. E lembre-se que Ele será e sempre será o teu socorro, o meu socorro nos momentos mais difíceis.
Aprenda a viver a palavra do Senhor. Aprenda a orar a palavra do Senhor. Aprenda a viver a palavra do Senhor todos os dias na sua vida. Procura colocar a palavra do Senhor em prática na sua mente e viva ela, para que através dela na sua mente, ela possa te fortalecer, ela possa te sustentar, e que quando nós temos a palavra do Senhor, quando nós vivemos ela, quando nós praticamos ela, nós nos fortalecemos, e que através da palavra do Senhor, ela possa nos fortalecer na nossa fé todos os dias, e que você possa colocar lá a palavra do Senhor dentro do seu coração, vivenciá-la ela, e eu creio que a provisão na sua casa, ela não faltará. Amém? Que você possa então viver isso na sua vida, colocar em prática. Amém? Aplauda ao Senhor, amém? Amém, graças a Deus. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não nos encontramos igual esta mulher de Sarepta, né? Sem esperança. A pessoa, quando ela começa a pensar na morte, como ela relata com a própria boca, é porque ela já não sonha, ela já não projeta mais nada, ela já perdeu totalmente a esperança. E muitas vezes nós somos assim, perdemos a esperança no cônjuge, perdemos a esperança da nossa vida financeira ser transformada, perdemos a esperança de algum sonho, de algum projeto que tínhamos. Mas é nessas horas que Deus, como a Rose colocou, muito bem colocado, né? Ele vem como Deus que supre. Ele veio ali e supriu as necessidades daquela mulher, daquela família e também do profeta. Ou seja, Ele não vai suprir a sua necessidade só para você. As pessoas que estiverem perto de você vão desfrutar também. As pessoas que estiverem próximas de você também vão tomar posse daquela bênção e vão poder glorificar o Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Senhor nosso Deus, diante de Ti, Pai,